Olá, bom dia, boa tarde, depende do horário que tiveres a ver. Ok, vou direito ao tema. Em 2015 abri um tema, penso que pela primeira vez, na qual repito hoje novamente, que é relativamente à indemnização das ex-colónias e ex-escravos e colonizados por parte dos países colonizadores, nesse caso específico Angola e Portugal. Portugal como colonizador e Angola como colonizado. Ok? É indispensável que esse processo seja de uma vez por todas aberto, levado em debate, no sentido que foram cometidos vários crimes contra a humanidade, ok? Desde, digamos, a invasão de Portugal, porque Angola não foi descoberta por Portugal. Se fosse descoberta por Portugal, devia ter uma diferença de anos, ok? Se estamos em 2026, em Portugal é 2026 e Angola também é 2026, então não houve nenhuma descoberta porque era necessário ter uma discrepância, digamos assim, em termos de anos, ok? Angola, quando foi descoberta, começava do ano zero, teria uma diferença de anos. E, para além disso, é um abuso a quem já lá vivia. Como é que um português pode chegar em Angola, encontrar já angolanos como Angola Queiluães, Angola Mbande e outros, e definir-se como descobridor, né? Ou explorador, ou seja lá o que for, de Angola? É impossível. É impossível porque já lá viviam pessoas, ele não descobriu nada. E quando o primeiro negro pisou Portugal, não foi ele que descobriu Portugal, porque senão também devia ser igual. Quando o primeiro chinês pisasse Portugal, devia ser ele a descobrir Portugal. Ok? Mas do momento em que já viviam pessoas lá, então não descobriu nada. O português não descobriu, por exemplo, a Alemanha, quando foi lá a primeira vez. O português não descobriu Espanha, entretanto, os portugueses foram pedir ajuda no Reino de Espanha para financiamentos e conseguir explorar, digamos, para além do Atlântico, mas não descobriu Espanha. Então, não houve nenhuma descoberta de Angola por parte dos portugueses. O que houve foi uma invasão de terra, ok? E tanto que teve parece 5 anos lá em Angola, antes de ser livre, antes de ser. Ok? Então, vamos falar da indemnização. Ou talvez eu depois abra um outro vídeo a falar relativamente sobre isso. A indemnização é necessária e indispensável do momento que Portugal cometeu vários crimes, deportando várias pessoas durante 400 anos para para além dos continentes africanos, para mais de 20 países, ok? Existem negros angolanos que foram parar nos Estados Unidos da América, foram parar no Brasil, foram parar em Cabo Verde, foram parar em São Tomé, em Cuba, nos países que convenia a Portugal fazer, digamos, comércio, seja agrícola ou todo tipo de comércio, vamos assim admitir. Então, durante essa exportação, primeiro eram passados por crimes pesados, ok? Que é a captura dos indivíduos, ok? A venda das pessoas, ok? E, por seguida, a deportação. O que eu estou aqui a resumir, parece uma coisa simples, mas esse processo era um processo violento, ok? Então, quero com isto dizer que houve morte de milhões de pessoas nesse processo. Mas, se pararmos e observarmos o processo em si dos 400 anos de escravidão e a colonização, também houve muitas mortes. Eu sou um dos lesados relativamente a esse processo, pois que em 1969, na mesma altura que mataram vários líderes africanos, como Martin Luther King, como Patrice Lumumba, paralelamente foi morto durante os anos 60 e anos 70 os meus dois avós, o pai da minha mãe e o pai do meu pai. Isso porque o pai do meu pai era, digamos, Soba, ok? Era o representante máximo, a autoridade máxima numa das províncias, numa das distritos de Malães, ok? E por esse motivo foi morto. Foi morto barbaramente, assassinado pela mão dos portugueses.
Ora bem, por que é que nós temos que pedir indemnização? A indemnização começa do momento em que Portugal, na qualidade de colono, porque já não existia escravatura nessa altura, existia a colonização, ok? Contribuiu grandemente para a pobreza de Angola. E eu vou explicar porquê. Para além de existir o estatuto, o chamado Estatuto do Indígena, que eu, numa outra gravação, irei falar, aqui, neste processo de morte dos meus avós, o que foram milhares de angolanos mortos, um crime contra a humanidade, ok? Nascem muitos pobres. O que é que acontece? O meu pai e a minha mãe, tendo irmãos menores de idade, pegaram nos irmãos menores de idade e levaram para Luanda. E em Luanda criaram-nos como se fossem filhos. E cresceram, e cada um casou-se, etc. E em famílias que não tinham, digamos, um irmão mais velho ou alguém da família que tomasse conta dessas crianças, essas crianças ficaram ao abandono, e são milhares de crianças, sem uma logística, sem um teto, sem uma casa, e dali inicia, digamos assim, o percurso sofredor de África dos últimos tempos. Eu já estou a falar dos últimos tempos, porque se formos lá para trás, vai ser mesmo muito lá para trás e vamos falar de muita coisa. Dos últimos tempos. Então, imagina, eram 5 irmãos da parte da minha mãe e 4 da parte do meu pai, se salvo erro. Ok? Todos, o casal pegou, levou-os para Luanda, cresceu-os. Ok? Então, aqui inicia a pobreza de África. Porque a inteligência de Portugal, ou a inteligência do colonizador naquela altura, consistia no facto de matar, ok, assassinar os indivíduos que podiam eventualmente tomar conta dos próprios filhos. Então é acabar, é como uma árvore na qual cortam raiz, a árvore cai. É acabar não somente com os recursos econômicos para o crescimento de uma criança, mas também destruir a própria cultura, porque não terá um avô que irá transmitir a cultura, não terá um pai como ponto de referência, ok? É uma criança sem nenhuma referência e fácil de colonizar, porque não tendo um pai que indica, ok, não tendo uma mãe, essa criança futuramente é o que está a acontecer agora. Será obrigatoriamente a apoiar todos os tipos de política e ação portuguesa, porque não teve quem educar, foi educado pela mão dos portugueses. No meu caso, os meus tios cresceram, sim, mas durante uma inteira vida o meu pai teve que dividir, o meu pai e a minha mãe tiveram que dividir os seus salários com os irmãos, o que é positivo em certa parte, porque nós africanos temos essa característica, digamos, social de dividir os nossos bens. Mas, entretanto, aqui subentra, ok, automaticamente uma forma de iniciação de pobreza da própria África, para além do estatuto indígena que eu irei falar num outro vídeo. Então, a indemnização vem a cobrir esses danos, digamos, de assassinatos que eles cometeram, mas a indemnização vem, sobretudo, a cobrir os 400 anos de colonização que eles fizeram em África, na qual, durante esse tempo, puderam estabelecer várias regras, várias leis oficiais, né? Para com o empobrecimento do africano e o enriquecimento dos colonos, porque não são todos europeus assim. É importante que se diga isso. Não são todos europeus que têm a mesma visão, que têm o mesmo comportamento. É uma minoria. E essa minoria, digamos, representava um Estado, porque Angola era província de Portugal. Então, sendo Angola a província de Portugal, e aqui temos outro debate. Eu não sou português, por exemplo, nasci debaixo de uma bandeira portuguesa em 1971, ok? Automaticamente eu devia ser português. Aqui eu vou falar também disso num outro vídeo. É um outro debate. Mas essa aqui é mesmo indemnização. Portugal paga indemnização a Angola
para com os crimes contra a humanidade cometidos durante estes 400 anos. Não se pode aceitar que Portugal hoje venha a, digamos, querer mudar o disco de colonizador, passar a vítima. A vítima somos nós. A vítima somos nós. A vítima dessa imigração que existe ultimamente. Ok? Somos nós. A imigração que existe ultimamente é derivado mesmo a esse estatuto indígena que proibia, por exemplo, o angolano de estudar para além da 4ª classe. Ok? Então, Portugal tem que pagar uma indemnização à África pelos danos causados nesses 400 anos de escravidão. Tem que pagar. Tem que pagar, é indispensável, é importante. Falei isso em 2015, hoje estamos em 2026. É importante que os nossos governos, que o nosso país, que a nossa África acorde, se reúna e leve Portugal para um Tribunal de Direito Internacional, pelo menos abrir esse caso, que seja estudado, que sejam apresentados documentos e que Portugal assuma as suas responsabilidades daquilo que fez. Ok? Durante 400 anos, até 1975, com a independência devida de Angola. Porque o povo angolano estava farto, estava cansado, reuniu-se e, através de 3 forças políticas, todos com a mesma ideia, na altura, porque eram cobertos de todos os angolanos, conseguimos obter a nossa independência. Isso depois de 1975 é outra história, que vamos abrir um outro capítulo, mas aqui ninguém vai perder o foco. Portugal tem que pagar uma indemnização dos 400 anos até 1975 que fez em Angola. Ok? Obrigado. Bem-aja.